Oi, pessoal, boa tarde. Hoje estamos voltando com mais um dia de nossas aulas online e hoje iremos estudar, hoje é terça-feira, né? E iremos estudar matemática, certo? Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso conteúdo da semana passada. Semana passada nós vimos múltiplos e divisores, né? Vimos alguns exemplos de múltiplos e alguns divisores também. E também vimos um pouquinho de números primos. Hoje nós iremos ver mais divisibilidade, certo? Só que nós vimos divisores. Hoje nós vamos ver divisibilidade e vamos nos aprofundar mais um pouquinho em números primos, certo? Então, para a aula de hoje, eu peço que vocês abram na página 118 e vão acompanhando o conteúdo junto comigo no livro. Então, vejam só. Divisibilidade. O que é uma divisibilidade? Como nós vimos semana passada, múltiplos e divisores, né? Então, uma coisa está interligada na outra, certo? A divisibilidade é a mesma coisa. Só que, vejam só, quando um número é divisível por outro, dizemos que um número é divisível por outro quando a divisão é exata. Quando é que acontece uma divisão exata? Quando o resto da divisão é zero, certo? Quando o resto da divisão for 1, for 2, a divisão é uma divisão não exata. Então, toda divisão exata, ela tem resto zero. Exemplo, 4 dividido por 2 vai dar 2, né? Que 2 vezes 2 é igual a 4 e 4 menos 4 é igual a zero. Então, 4 dividido por 2, 4 é divisível por 2, certo? E porque tem uma divisão exata. 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 dá 2, certo? 2 vezes 2 é igual a 4. 4 menos 5 resta 1. Então, é uma divisão não exata, certo? Eu vou mostrar os critérios de divisão para vocês. Daqui a pouco eu vou dar uma viradinha na câmera e explico direitinho essas questões de divisão, de divisibilidade para vocês, certo? Aqui, ó. Um número natural é divisível por 2 quando terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, para vocês saberem se um número é divisível por 2 ou não, não precisa fazer toda a continha, certo? Se vocês olharem para o número, ver a terminação dele, o final dele, vocês vão saber se o número é divisível ou não por 2. Mas para isso vocês têm que saber definir os critérios de divisibilidade. Os critérios da divisão. Veja, uma divisibilidade por 2, um número que é divisível por 2, ele tem terminação em 0, 2, 4, 6 e 8, certo? Se um número tiver uma terminação, exemplo, o número 240 é um número divisível por 2. O número 358 é um número divisível por 2. Um número 400 e... Vamos colocar um número maior. 5.356 é um número divisível por 2. Porque termina em 6, certo? Então, a gente tá observando a terminação do número. Eu não preciso pegar o número 5.346 e dividi-lo para saber se ele é divisível por 2 ou não. Eu olhando só a terminação dele, nós vamos saber se ele é divisível por 2, certo? E existe aqui, ó. Se é 0, 2, 4, 6 e 8, são os números o quê? Pares, né? Ó, para saber se um número é divisível por 3. Um número natural é dividido por 3 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 3. Exemplo, aqui eu tenho o número 231. Se eu somar todos os números e ele for um número divisível por 3, eu vou saber que esse número também é divisível por 3. Exemplo, 2 mais 3, 5 mais 1, 6. Então, eu somando os algarismos, eu vou saber se o número é ou não divisível por 3. Mas daqui a pouco a gente vai ver na prática.
Um número natural é divisível por 5 quando terminados em 0 ou 5. Então, esse é mais simples, né? A gente só precisa observar se o número termina em 0 ou termina em 5. Se ele terminar em 0 ou em 5, ele é um número divisível por 5, certo? Um número natural é divisível por 10 quando terminados em 0. Então, se o número for terminado em 0, nós sabemos que ele é divisível por 10, certo? Então, vamos ver. Eu vou virar a câmera agora e vocês vão ver um pouquinho na prática como é essa questão, certo? Porque só falando vocês também não vão entender. Então, vamos ver na prática os critérios da divisibilidade, certo? Pronto, agora voltando, eu vou mostrar a vocês, né, como é os critérios de divisibilidade. Então, a divisibilidade por 2, ela nos diz que um número é divisível por 2 se ele for terminado em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, se ele for um número par, certo? Então, aqui, ó, 420 é um número divisível por 2. Por quê? Ele é terminado em 0, certo? 744 também é um número divisível por 2 porque ele é terminado em 4. Vamos ver um exemplo. Vamos ver se realmente é assim. 420 divisível por 2, dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Para chegar em 4 falta nada. 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. 1 vezes 2, 2. Para chegar em 2 falta nada. E 0. Então, eu não posso mais, né? Sim, veja só, um detalhe aqui. Quando, aqui, ó, 2 dividido por 2 vezes 1 é igual a 2. 2 menos 2 não resta nada, certo? Eu desço o 0. Mas eu desci um 0. Então, quando eu desço esse 0, eu tenho que obrigatoriamente dividi-lo. Eu tenho que dividi-lo. Então, o que é que eu faço? 0 dividido por 2 vai ser 0 porque não dá, certo? Então, agora sim, minha continha está fechada. Então, 420 dividido por 2 é 210, certo? Então, eu tenho uma divisão exata. Agora, se eu pegar um número, 421, vamos ver? Dividido por 2, vai ser a mesma coisa. 2 dividido por 2, 4 dividido por 2, que é igual a 2. 2 vezes 2, 4, para 4 resta nada. Desço 1, desço 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. 1 vezes 2 é 2, para 2 resta nada. Desço 1. Eu tenho que dividi-lo, mas 1 não dá para dividir, então é 0. E eu tenho o resto 1. Tá vendo que o número terminado em 1, a gente não consegue ter uma divisão exata, certo? Porque esse número é um número ímpar. Então, eu não consigo ter uma divisão exata com esse número. Agora, pronto, os critérios de divisibilidade por 2 vocês já conseguiram, né? Agora, vamos ver os critérios de divisibilidade por 3. Ó, o critério de divisibilidade por 3 nos diz que... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, vocês podem observar no livro que ele diz: um número natural é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos for divisível por 3. Então, ó, o número 231 é divisível por 3. Por quê? Quando a gente diz que é divisível, é porque tem resto zero, certo? O número 231 é divisível por 3 porque, ó, 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 3 é igual a 2 e resta 0, certo? Então, é um número divisível por 3. O número é 362.
3 mais 6, 9. 9 mais 2, que é igual a quanto? 11. Será que esse número é divisível por 2? Vamos ver se o... Aqui dá 6, né? Vamos ver se o número 11 é divisível por 2. Não é, né? Não resta 0. Então, vamos ver se a divisão é válida. 231 dividido por 3. 2 dá para dividir para 3? Não dá, certo? Então, eu pego 23. 23 dividido por 2, quanto dá? Façam aí. 7, não é isso? 7 vezes 3, façam. Vocês peguem um caderno e vão fazendo. 7 vezes 3, que é igual a 21, não é isso? 21, para chegar em 22, resta 2. Desço 1. 21 dividido para 3, vai dar 7 de novo, né? 7 vezes 3, que é igual a 21. Para chegar em 21, falta nada. Então, o resto é 0. Então, meu número 231 dá sim para dividir para 3 e resta 0. Agora, vamos ver meu número 362. Vão tentando fazer aí também. 3 dá para dividir para 3, que dá 1, certo? E resta 0. 6 dá para dividir para 3, que dá 2, e resta 0. E 2 dá para dividir para 3, não dá, certo? Então, mas como eu desci o número, eu tenho que obrigatoriamente dividi-lo. Então, eu coloco 0 porque não dá. E minha continha termina aqui, ó. Então, eu não tive resto 0, eu tive resto 2. Então, meu número não é um número divisível por 3, certo? Meu 262.